tudo bem? Hoje a leitura é de livromancia, vai ser dedicado às mulheres. Vamos trabalhar aqui a energia feminina, o Dia das Mães está se aproximando, então vamos aí focar nessa energia da mulher, na energia feminina, do sagrado feminino. Eu vou ler um trecho desse livro e depois eu vou comentar sobre o que saiu no trecho e depois também fazer a leitura aí das cartas das energias que vieram para você. Para te ajudar na escolha, eu vou colocar aqui duas figuras. O grupo número 1 é a figura da mãozinha, daquela mãozinha lá da Wandinha, da série Wandinha, da família Addams. E a segunda figura é a figura de uma caveira, de um esqueleto. Eu vou dar um tempo para você escolher, então se concentra, olha bem essas figuras e veja qual delas chama mais a sua atenção. E eu te encontro no grupinho aí que você escolheu. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com você? Você se conectou com o grupo número 1 e a história que veio para esse grupo se chama A Donzela Sem Mãos. Eu vou fazer a leitura do trecho que mais me chamou a atenção dessa história e vou passar aqui para vocês o que saiu. Os ferimentos da donzela são envoltos em gaze branca. O branco é a cor da terra dos mortos e também, na alquimia, a cor do albedo, a ressurreição da alma do mundo subterrâneo. Essa cor é o arauto do ciclo da descida e retorno. Aqui, no início, a donzela transforma-se em andarilha, e só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte na vida antiga. Perambular é uma excelente opção. As mulheres nesse estágio muitas vezes começam a se sentir desesperadas quanto inflexíveis para iniciar essa jornada interior. Não importa como. E é o que ocorre quando deixam uma vida por outra, um estágio de vida por outro, ou às vezes até um amante por nenhum outro a não ser elas mesmas. O progresso da adolescência até a jovem idade adulta, da mulher casada para novamente solteira, da meia-idade para a velhice, a transposição do limite da velhice, partindo com feridas, mas com um sistema de valores renovado. Isso é a morte e a ressurreição. Abandonar um relacionamento ou o lar dos nossos pais. Deixar para trás valores ultrapassados. Assumir nossa própria identidade e, às vezes, penetrar na profundeza da selva simplesmente porque precisamos. Tudo isso constitui a aventura da descida. E lá partimos nós sobre uma luz diferente, sobre um céu diferente, com um chão desconhecido por baixo das nossas botas. E, no entanto, estamos vulneráveis, pois não temos como nos agarrar, nos segurar, nos apoiar, como saber, pois não temos nossas mãos. O trecho termina aqui, então vamos comentar aí o que saiu para vocês. Então, sobre esse trecho, aqui dá para perceber que você está passando por um novo estágio na sua vida. Aqui fala de uma jovem, né, que está saindo da casa dos pais, ou uma mulher que aí foi casada e terminou um relacionamento e está indo viver essa vida de solteira de novo, né? Fala de novo, novamente, né? Porque antes da mulher ser casada, ela já foi solteira e às vezes ela nem teve muito tempo para ficar solteira, para ficar sozinha. E talvez ela tenha essa necessidade ou o relacionamento não deu certo e ela precisa desse momento sozinha. E aqui também tem para algumas mulheres é um ciclo muito novo, um estágio muito novo, mas para outras não tanto assim. Só que eu acredito que seja para quem
no caso aqui falou de voltar a ser solteira, eu acho que aqui é uma necessidade, porque fala que precisamos passar por isso, né? Então há uma necessidade, né? Aqui fala de uma libertação, né? De sair da casa dos pais, essa liberdade que precisa ser vivida, mas aqui fala muito sobre essa solidão, esse momento solo, e fala de estar sem as mãos. Porque muitas vezes um pai, uma mãe, ou um marido, um parceiro, né, um amor aí na sua vida, pode ser como se fosse as suas mãos. E às vezes você precisa perder essas mãos para de alguma forma criar a sua própria rede, para criar as suas conexões, né? Eu acho que essa metáfora de estar sem as mãos, né? Muitas vezes a gente usa esses ditos populares, né, de falar que a fulana é como minha mão direita, né, como se fosse um apoio. Então, de alguma forma você tá indo aí viver um estágio que pode ser novo ou não, mas você tá tendo uma liberdade, mas está indo aí sozinho, sem apoio, que fala muito de estar vivendo uma situação sem apoio. E há essa necessidade, e fala dessa morte e vida, né, essa morte e ressurreição. Então é algo que termina, mas é outra coisa que começa, algo que finaliza, né, para alguns casos que falou da adolescência, né, da vida adulta, e pode ser uma mulher que está indo morar em outro lugar, estudar e tá sem, né, esse contato com os pais, esse apoio, essas mãos, né, e tá indo viver isso sozinha. Eu convido você depois a procurar essa história e ler, né, ou tem vários psicólogos que trabalham com esse livro e fazem vários vídeos. Procura a respeito também, né, porque aí vai aprofundar mais, mas eu tô comentando mais do trecho mesmo, não da história. Aí depois você se aprofunda aí na história, porque deve ter alguma coisa aí para você mais aprofundado do que veio. Mas aqui é só sobre o trecho mesmo, sobre a energia que veio para você também. Então é um estágio aí libertador, mas eu acredito que não seja fácil, né? Quando a gente está indo viver alguma coisa sozinho, sem o apoio, né? Principalmente o ninho, né, da pessoa, saindo do ninho, é bem difícil. Então, ao mesmo tempo que há essa necessidade, deve ter também uma certa vulnerabilidade. Esse arquétipo da donzela também me remete a isso, né? Essa fragilidade. Então, tá indo viver alguma coisa, ou pela primeira vez. E mesmo que seja uma pessoa mais velha, mais vivida, mas aqui também tem um quê ali de que tá vivendo alguma coisa pela primeira vez. E mesmo que seja a segunda vez, né, que falou de uma mulher que saiu de um casamento, às vezes um casamento longo, tá voltando a ser solteira de novo, às vezes tá mais velha e tá preocupada como que vai ser, também é um terreno novo. Então, assim, há algum aprendizado. Aqui também fala de um aprendizado interior, então há algum aprendizado para você dentro dessa proposta aí que você tá atualmente. Então, é o que veio aqui na energia desse trecho. E agora eu vou complementar aqui com as energias das cartas que vieram para você. Então, aqui pelas cartas do tarô, realmente mostra que você tá numa energia nova, tá vivendo alguma coisa nova aí. Aqui mostra muito energia, né? Transformação aí na sua vida. Mas alguma coisa foi finalizada, eu tive que deixar alguma coisa para trás para viver esse novo momento. Para algumas pessoas, não foi uma finalização assim muito bacana, né? Como falou no trecho de finalizar casamento, relacionamento, e às vezes eu quero seguir sozinha. Isso também, para algumas pessoas, pode ter trazido alguma dor. Então fala disso também, né? Uma finalização que doeu também. Também essa parte de sair da casa dos pais, isso também dói, né? Por mais que você tá indo para frente, há coisas que você tá deixando para trás e que também mexe, né? Mexe com o sentimento, mexe também com a parte também mental, né? E deixa um certo peso mental também de preocupação do que vai ser.
Mas aqui eu vejo as coisas acontecendo muito rápido. Você tá nesse momento numa posição de direção, de sendo o guia da sua vida. Às vezes, por mais que isso tudo seja para você muito impactante, esse estágio, é para colocar você na postura ali de diretor da sua vida. Não vejo tanto um protagonismo aqui, não me vem muito essa parte de protagonismo, mas de dirigir, de colocar, porque essa parte de liberdade, de libertação, fala também de perder as mãos, também fala de aprender a seguir sobre o seu comando, sabe? É como se você precisasse seguir sobre as suas próprias regras. E eu acredito que aqui você vai aprender a lidar, porque você vai fazer coisas boas e coisas ruins, né? Quando você não tem ali alguém para ficar te guiando, para ficar te comandando, você vai ir no acerto e no erro. Então tem essa parte também aqui, mas aqui tem muita energia rápida. Então eu acho que tudo foi acontecendo de uma forma, para alguns casos, até um pouco desgovernada. Porque assim, quando viu, já estava acontecendo, aquilo já estava acabando, e nossa, tô nessa fase agora, tô sozinha. Então me vem muito isso, eu tô sozinha agora. Tem essa coisa de amor também, que ela falou no trecho de amante, né? Deixando um amante para ficar sozinho, tem essa energia também. Ou às vezes a pessoa ficou muito nessa coisa de romance, emendou um romance no outro também e não se deu um tempo sozinha. Tem essa parte de caminhar um pouco mais lento. Aqui também tem essa parte do material, né? De viver a vida material, viver a vida real. E sair um pouco dessa coisa da donzela sendo resgatada, de precisar de um príncipe, porque veio, né, também o arquétipo da donzela, então, eu preciso ser salva. Então tem essa energia que eu não preciso mais, agora eu preciso de mim, que veio também no trecho. E finaliza com uma energia muito de independência da própria pessoa. É um momento de independência, então toda essa libertação, tudo que você está passando é para você ficar mais independente. Uma mulher independente e sem as mãos, né? Você vai ter que criar. Às vezes você não precisa de ninguém nesse momento, mesmo falando desse arquétipo de fragilidade da donzela. Apesar de tudo, eu acho que você, no fundo, é uma mulher muito forte, mas precisa passar por isso para puxar essa sua fortaleza e, de alguma forma, criar as suas próprias mãos, ter as suas próprias mãos, porque essas mãos que foram cortadas, para mim, nesse trecho, esse apoio que vinha dos outros, que não eram de você. Por mais que está falando da própria mão da pessoa, mas me vem que eram as mãos de outras pessoas. E esse arquétipo do carro que veio para você na tiragem do tarô fala muito dessa direção, né? Você que tá com a mão agora no volante, não é as outras pessoas. Então eu acho que antes você tinha que ceder muito às vontades das outras pessoas, né? Se você estava morando com seus pais ou se você estava num relacionamento. E aí agora você está vivendo sobre a sua própria condição, sobre o que você quer fazer. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, do que vem para você. E se bastar, aqui fala de autodefesa, de uma pessoa que é capaz de se defender, é uma pessoa forte, é uma pessoa independente e que pode ditar suas regras, pode viver e você pode perceber todas as cartas que vem o 9 de paus é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que coloca a defesa, assim, tem as estacas, né, dos paus ali, simbolizando é como se fosse um muro que a pessoa ergue que ninguém, se ela não quiser, ninguém passa. Então, talvez você deixou que as pessoas ali ficassem ultrapassando os limites com você e agora isso não pode mais acontecer. Então, esse novo estágio
é para acender cada vez mais essa mulher forte, essa mulher independente. É um momento assim muito empoderado seu. E como veio, né, essa finalização com Dora, talvez você teve que passar por isso, talvez você teve que perder, ou você perdeu muitas coisas, né, assim, acreditando ali que você precisava daquelas mãos e hoje você vai ver que não precisa. Não é desdenhando da ajuda dos outros, não. É porque é um momento que você precisa muito de si, né? E essa falou de uma vida antiga que fica para trás, é uma ressurreição, é uma nova vida, então é como se você precisasse criar a sua própria rede. Você precisa dar andamento na sua vida a partir muito da sua perspectiva. E eu acredito que estava muito sobre a dos outros. Era muito sobre os outros. E agora está muito focado em você. Mas assim, como eu falei, né? Ao mesmo tempo que é uma libertação também, é um desafio. Então, mas você precisa desse momento, precisa desse estágio e bora lá passar, né? E a carta final que saiu aqui para vocês dos Divinos Mestres, eu tirei também energia feminina e saiu a divindade Ishtar, também conhecida como Iana, é uma deusa mesopotâmica. Aqui na carta dela saiu assim: aprendizagem interior, siga seu coração, a verdade prevalece. Então depois pesquisa sobre essa deusa, ela também pode te ajudar, né? A energia que ela trabalha pode te ajudar com esse estágio que você está passando. Aqui está falando muito sobre aprendizagem interior, então é um momento de libertação, é um momento de você passar por um novo ciclo. Fala muito sobre uma independência, sobre um trabalho muito solo seu, né, de aprendizagem. E você precisa se conectar com energias, né, que fortaleçam isso, prevaleçam isso. E também tem que tomar cuidado aí com certos padrões, né, porque às vezes, né, quando tá falando dessa quebra de padrões também, né, de se desvincular do passado, da vida antiga, e esse apoio, esse excesso de apoio também vem muito forte com a mulher, né? Sempre colocam que a mulher é muito frágil, que a mulher sempre precisa de alguém e tal, e essa mulher teve a mão cortada. Então, depois você lê a história, que vai te dar muito mais base, né? Aqui foi só uma energia mesmo, unindo ao que você está passando, mas é interessante que você se aprofunde na história para você entender mais coisas sobre a sua psique feminina, sobre o que você está passando nesse momento e assim entender, tentar entender por que você tem que passar por isso, por que você tem que cortar, né, esse apoio que você estava tão apegada e seguir em frente sem se apegar tanto. E aqui fala muito também sobre um desapego e se guiar muito por si. Acho que é muito a quebra de paradigma da donzela, né? Que sempre colocam a gente naquele lugar de que precisa ser salva, de que precisa ser resgatada. E aqui eu acho que você que precisa se resgatar. É você que precisa aí se entender também como uma pessoa. Às vezes você está sumindo, né, com seu parceiro, até dentro da sua família, você não tem uma identidade. E aqui é uma mulher que está se identificando através da sua própria ótica, do que acredita, do que sente. E às vezes você precisa ficar só para entender do que você gosta, do que você quer. Então, se aprofunda mais nessa história que veio para você. Não é por acaso, tem algum motivo. E com certeza, se aprofundando mais, você vai entender mais o que esse estágio está querendo dizer para você. Por que que você está sozinha nesse momento? Por que ou se você ainda não está sozinha, com certeza você está pensando em ficar sozinha ou fazer alguma coisa aí que fala muito sobre a sua independência, né? E é um tiro no escuro, é um estágio novo, um ciclo novo, mas aqui fala que precisamos passar por ele também. Toda mulher também precisa passar um tempo só, precisa se entender, precisa quebrar muitos padrões, porque
muitas coisas aqui precisam ser cortadas. E se você não for lá e passar pelo estágio, você não vai saber. E também tem aquelas preocupações, né, de uma mulher mais velha, de ou tá, sei lá, depois ela vai querer se relacionar de novo, ou trabalho também, de trabalhar mais velha e achar que não vai conseguir ter seu espaço. E essa carta final do 9 de paus é para te lembrar que você pode, né? Que você é uma mulher que tem poder, mas você precisa puxar o poder para si também. Então, assim, de várias formas, busque ferramentas para se empoderar e para você passar esse momento da melhor forma possível e para puxar essa força para você de volta. Porque ela pode ter sido perdida aí no meio do caminho e às vezes esse período sozinha é para, na verdade, um resgate. Essa ressurreição talvez é dessa mulher forte aí que ficou para trás e você ficou se apoiando aí em tantas pessoas e o maior apoio que você precisa nesse momento é de você mesma. Então eu vou parar por aqui, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu aí o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para receber as notificações e eu te encontro em novas leituras. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Você se conectou com a energia do grupo número 2 e a história que veio para você se chama La Loba. Eu vou ler o trechinho que mais me chamou a atenção dessa história e depois eu vou comentar, fazer um comentário desse trecho, ver também aqui as energias das cartas com o estágio aí que você está passando na sua vida. Então, depois desse trechinho, a gente conversa mais sobre. Vamos à leitura. Na história de La Loba, a velha no deserto, é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma-espírito, indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes. Podem-se deixar nela os sinais de doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois está protegida por La Loba. No mundo subterrâneo, ela é tanto quem descobre os ossos quanto quem os incuba. Os ossos têm peso suficiente para machucar, são afiados o bastante para cortar a carne e, quando velhos e forçados, tintilam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a autorregeneração. Mesmo o osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Então, esse foi o trechinho que veio para você, aqui do grupinho número 2, que se conectou com essa energia. E vamos aqui comentar, né? Aqui no trecho fala muito sobre osso. Talvez você tenha uma conexão com caveira, com ossos, seja por trabalho, né? De alguma forma você pode trabalhar com isso ou não. Às vezes você tem esse interesse. Esse arquétipo, né, da caveira fala muito sobre sabedoria, é o que resta da gente, né, quando a gente for embora desse mundo. É também uma imagem de muita resistência, né, que é o que o trecho fala, que apesar de tudo, o osso ele é muito resistente, é ele que nos sustenta aqui, né, sustenta a nossa carne, durante a nossa vida, e é o que vai restar aí no final. E mesmo que reduza ele, né? Mas ele não se acaba. De alguma forma ele tá ali. E quando a gente vê casos aí de casos extremos, né? Que acontecem de acidentes, né? Ainda fica fragmentos, né? Dos ossos das pessoas, e, enfim. E é o que o trecho tá lembrando, da força que os nossos ossos têm. De alguma forma, isso pode ter algum significado para você. Pode ser metafórico, pode ser literal mesmo.
seja de problemas nos ossos que você tem que se cuidar aí, ou que já tem na sua família, né? Ou só está falando mesmo de forma metafórica dessa resistência, dessa força que isso tem, que isso já vem também, né? Que pode estar falando também familiar, de descendência, que isso já vem aí na sua família, essa força. E talvez ou tá te lembrando dessa força aí que de alguma forma você pode estar não se conectando muito com ela. E assim, independente do que o osso representa para você de fato, talvez o trecho tá querendo te lembrar que você é uma pessoa muito importante. O que você faz deixa marca aqui na Terra, né? O que você é, o que você faz pelos outros, o que você faz na sua vida, você vai deixar sua marca de alguma forma. E isso vai ficar aqui. A sua influência vai ficar aqui. Então, talvez alguma coisa aí você acha que tá. Ou algumas coisas, né? Ou muitas coisas na sua vida você acha que passa batido depois que a vida que se encerrar. Mas aqui tá tentando te lembrar também que vai se perpetuando, né? As nossas ações geram muitas coisas. A gente planta muita semente, né? Durante a nossa vida. Então, aqui também fala dessa resistência, e também fala muito de alma, de espírito, né? Então, eu acho que a mensagem aqui fala que você está num momento muito questionador, você deve estar pensando muitas coisas além, sabe, da vida material. Porque esse olhar do que é o ser humano no real, né, do osso, do que ele vai se reduzir depois, mas também tem a visão mais ampla de pensar num pós, de tentar melhorar em vários aspectos, não ficar pensando só também aqui na vida real, mas também pensar um pouco na vida espiritual. Tem essas nuances aqui na sua energia, então eu acho que você precisa aprofundar mais nesses assuntos e questionar mais, também questionar suas crenças, buscar outras crenças, buscar outras vertentes, porque tá falando, é um trecho que abrange muita coisa aqui e tem uma sabedoria muito grande. E talvez você tá num momento que precisa, que tá com sede de aprender, de saber mais, de esse questionar, na verdade, acho que é uma sede de aprender mais e então precisa ir atrás, precisa buscar respostas. Eu vejo alguém que tá se questionando muito, tá querendo saber muito mais, ou sofreu algum impacto aí da vida, né, por falar muito sobre os ossos, sofreu algum impacto, pode ter passado por luto, por perda também material e tá questionando muita coisa e precisa de respostas e precisa ir atrás, né, dessas respostas, delas serem sanadas. Então, aqui pede para você que vá atrás, que questione mais, mas que busque informação. E essa energia que vem da loba, para mim, esse ser é um ser assim, me vem uma mulher, eu não lembro muito dessa história, eu convido você eu não fiquei lendo, não me apeguei à história, eu só me apeguei mesmo ao trecho. Mas eu convido você a ler ou buscar vídeos aí no YouTube, que vários psicólogos trabalham com esse livro e com certeza já devem ter comentado. E se você se aprofundar, com certeza vai trazer muito mais sabedoria, que eu acho que é o que você está querendo nesse momento. E se você passou por alguma perda, alguma coisa assim que pegou você assim num ponto, sabe, que faz você questionar, porque às vezes a gente está vivendo de forma tão automatizada e assim, não tá vendo as coisas além, sabe? E acontece alguma coisa que pega assim, que faz você, sei lá, se achar estranho, achar tudo estranho, ver o mundo de outra forma, enfim. Então pode ter sido isso ou pode ser você mesma que tá aí nesse momento de questionamentos mesmo. Mas aqui esse arquétipo do osso me vem muito essa sabedoria, porque a gente aprende muito com
as outras pessoas, né, as mitologias, também buscar muita mitologia seria interessante para você, porque a história de todas as pessoas, seja na família ou seja nas histórias antigas, elas carregam muita sabedoria e carregam muita coisa assim que a gente nem consegue entender. Mas quando a gente tem contato, ajuda a gente a ver e a aprender a vida, a nossa vida, de formas diferentes. Então, eu acho que você precisa de estar trazendo mais. Me vem muita esses outros recortes. Por isso que me veio essas crenças, questionar as crenças, porque aqui a pessoa tá com sede de alguma coisa. E se você passou por algo assim, que deu um baque, que mexeu com as suas estruturas, então com certeza a base que você tinha tava assim, muito fadada a de alguma forma se quebrar. Tava muito fragilizada. E como fala muito desse osso, dessa energia que tem raiz, que tem fortaleza, então você precisa buscar ou crenças assim, mesmo que você não acredite em muita coisa, que você tenha um pensamento mais pé no chão e tal, ou não acredite em nada, alguma coisa você precisa de base, porque é sobre essa representação desse trecho que está falando dos ossos, né? Não, você não consegue, quando você tem bases sólidas, né, como os cientistas trabalham, é muito difícil refutar. Então é isso que está falando dos ossos. Então quando você tem as informações certas, você não vai ficar tão perdido. Mesmo que aconteça coisas difíceis de passar, quando você tem as estruturas, quando você isso de várias formas, não é só de crença, mas psicológica, mental, também de saúde. Quando você aposta nas estruturas certas, com certeza você tem é, a sua própria estrutura, ela vai sendo regenerada, que aqui fala também de regeneração. Então, assim, dificilmente você vai se abalar. Lógico que vão ter coisas aí que vão mexer com você, mas dificilmente você vai se a sua estrutura, se ela estiver bem, se ela estiver bem consolidada, dificilmente ela vai cair. Então, algumas pessoas aqui podem ter caído, né? Podem ter aqui pode até ter ser real, né, por falar muito de osso, pode ter quebrado um osso, ficado um tempo parado de repouso aqui. E assim, ou alguém muito próximo e, sabe, aconteceram várias coisas e mexeu com a vida. Então, mas eu acredito que por algum motivo isso tá vindo para você se informar, seja no que você tem ou essa pessoa tem, seja sobre sua vida ou, né, que eu falei dessa forma mais ampla de buscar outras visões, outras crenças e mais base, mas sempre com uma base. Não é só acreditar por acreditar. Para você tem que fazer sentido, para você tem que ter alguma conexão. E se não tem, é facilmente abalado. Então, assim, acho que a mensagem forte que veio para mim com esse trecho foi isso. Mas vai atrás dessa história mesmo, mais a fundo, porque tem muitas coisas nesse arquétipo e também da loba. Agora eu vou falar aqui sobre as energias que vieram no tarô para você. Realmente, aqui fala de um período de escassez, aqui tem perda envolvida, mas tem uma pessoa que mesmo assim tem uma, tem uma sede de vida, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que tem uma boa energia, que, sei lá, sacode a poeira e dá a volta por cima mesmo, me vem essa frase. E você passou por alguma coisa difícil, mas você não se deixou abalar, mas mesmo assim, lógico que isso mexeu com as suas estruturas, né? Aqui fala muito sobre dinheiro, sobre perdas, muito ligado com o financeiro, com o material. E também de a pessoa passando perrengues mesmo, até situações aí que vem aí a palavra pobreza, né? Então, assim, ou vem dessa história, né?
pelo trecho ter falado de ossos, isso pode estar vindo muito forte na sua família, você pode estar tendo oportunidade de mudar isso, enfim. Aqui fala de, apesar de tudo, uma pessoa muito resistente. E depois vem a carta da força. E essa carta sempre tem a representação do leão, né? Que é um animal muito forte, é o rei da floresta. Então, assim, por mais que tenha essa energia de pobreza, de escassez, de perda, eu vejo pessoas muito fortes, muito batalhadoras. Então, mesmo que na sua raiz, ou na sua vida, ou na sua família, seus antecessores aí, eles tenham passado por muitos perrengues, são pessoas que têm ali no sangue, sabe, aquela fortaleza e tem também essa divindade. E aqui no trecho, né, falou da La Loba, mas aqui na sua leitura do tarô saiu uma sacerdotisa. Tem realmente uma energia feminina muito forte que atua nessa força familiar, nessa força de você como mulher, mesmo nas adversidades, mesmo passando por tanta escassez, por tanta perda, que tem uma força que também não é daqui, que é também divina. E essa força, ela tá muito presente na sua energia, que pode ser divindades que você pode se conectar, ou a própria força feminina geral aí, né? Que esse seu lado feminino que fala muito de intuição, a sacerdotisa fala também desse lado feminino intuitivo, que talvez aí você pode estar um pouco perdida, não conseguindo fazer aí algumas conexões com esse lado, ou com a sua própria intuição. Eu vejo aqui você um pouco perdida e sem saber para onde vai, sem saber o que seguir, mas aqui tem do seu lado uma força feminina muito forte, que você pode acessar através de deusas, através de divindades femininas, mas aqui fala muito forte sobre esse feminino. Você precisa reconhecer ele, você precisa ver ele. Então, ou alguma mulher, alguma guia que possa ser uma inspiração, mas aqui eu vejo muito mais profundo. E a sacerdotisa no tarô mitológico é a representação de Perséfone. Depois pesquisa sobre ela, sobre o mito dela, para também te dar mais outras bases, mas aqui fala muito de algo mais profundo. Então, as mulheres que você se inspira, seja na sua família, seja na sua vida no geral, até pessoas famosas, femininas, tem que ser mais profundo ali, essa conexão. Aqui fala muito de algo que toca você mais lá no fundo e não algo superficial. E talvez você esteja muito no superficial. Aqui você precisa ir mais a fundo nessa energia feminina para você guiar aí, se guiar melhor. E a sua intuição também está mais apurada. Talvez você tenha uma boa intuição, mas você não, por algum motivo não segue. Aqui eu vejo uma energia de uma mulher que está perdida, que não está dormindo direito, está com o mental bagunçado. Talvez isso atrapalhe essa intuição de vir, porque a intuição feminina é muito forte. É algo assim, é como se fosse um dispositivo a mais que a mulher tem. E talvez você, por mais que você saiba que você tem, você não está conseguindo acessar, você não está conseguindo essa conexão. Então precisa trazer muito essa força feminina. E precisa de ter essa relação aí, essa conexão mesmo com esse lado feminino. Precisa evocar mais ele para poder aí ativar e seguir essa força. Então, é importante que você se aprofunde nessa história que veio para você. E a questão dos ossos também, né? Tá falando mesmo de algo mais profundo, de muita sabedoria. Então, mulheres que sejam muito sábias, você precisa de ouvir muito a sabedoria de mulheres mais experientes, de mulheres fortes. E seja na história, seja na mitologia, seja nas divindades, você precisa desse recorte. Talvez por algum motivo de algo que você está passando nesse momento, você precisa muito disso. E o trecho falou muito dessa força que não consegue reduzir. E talvez você teve aí, de alguma forma, suas forças reduzidas
mas ela está ali. Você pode regenerar, né? Falou muito de regeneração. Você pode se regenerar, você pode se fortalecer de novo e se reerguer, que eu acho que é a principal mensagem aqui. Porque tem uma pessoa aqui que tá. Tanto a primeira como a última carta fala de alguém que tá diminuído, reduzido. Passou por alguma situação que o reduziu, que o diminuiu, que o humilhou. Mesmo que seja até material, né? Como vê muito forte material, mas pega muito no íntimo da pessoa, pega muito no mental da pessoa. Então ela precisa se reerguer. Ela precisa da força dela. E como a gente está falando aqui muito sobre o feminino, por várias vezes as mulheres são diminuídas, humilhadas de várias formas. Então você precisa de mulheres fortes que tragam para você, de novo, essa reconexão sua com esse seu lado, com essa sua intuição, com essa sua força feminina. Porque, às vezes, lá no mundo exterior, você está tendo uma resposta tão pesada, tão negativa, ou você teve, e aí você desconecta dessa força e se sente diminuída, se sente pequena. Então, eu vejo pessoas aqui que estão se sentindo muito pequenas, que precisam se reerguer, que precisam, né, se sentir maiores de novo. E essa força dos ossos me vem muito isso. Mas vá buscar de mulheres que sejam boas referências. E essa história da La Loba com certeza vai te trazer muitas referências e assim muitos pontos aí para você trabalhar em si mesma. E também na sua energia que fala de uma pessoa que está indo buscar alguma coisa que falta. Então há uma busca e a sua intuição tá te levando a buscar alguma coisa. E como falou também dessas divindades, dessa energia feminina, né, que tá ali te rondando, por mais que você tenha passado por momentos aí de adversidade, você tem que buscar esse seu lado feminino que de alguma forma tá aí perdido. Mas ele está ali. Você só precisa se conectar com ele de novo. A última carta que eu tirei foi dos Divinos Mestres. Eu tirei mais uma energia feminina. Aqui saiu a Brigide. Ela fala do fogo interno. Deixe suas paixões te guiar para os seus propósitos. Aqui está falando de muita energia de fogo, de desejo, de paixão. E também saiu essa energia no tarô, né? Que você tem um fogo interno muito grande. Saiu no trecho, né? Falando dessa força dos ossos, né? Que mantém a energia da carne viva, da pele. Então, assim, você tem, apesar de tudo que você passou, você tem uma sede de vida muito grande. Você pode ter se desanimado com alguma coisa aí, né? Que eu falei também dessa energia aqui de humilhação e tal. Mas você é uma mulher muito forte, você tem uma presença de espírito muito forte. Precisa trazer isso de novo e, de alguma forma, a sua força feminina pode ter sido testada ou perdida, mas ela está aí do seu lado. E, independente do que aconteceu, você pode recuperá-la. Mas você precisa aí de mulheres fortes para puxar isso de novo para você. E aqui também me vem energia de terapia, dependendo do que passou, é interessante aí passar por uma terapia, porque muitas coisas aí ferem o nosso lado feminino, né? Se a gente pegar e fazer uma roda aí de mulheres e começar a contar as coisas que já passou, as humilhações, as fragilidades, enfim, as coisas aí da vida que infelizmente teve que ouvir ou vivenciar, a gente vai ver que tudo vai muito ferir esse lado feminino. Porque no fundo, é uma força muito grande. E talvez aquele trecho do osso tá te relembrando isso, né? Que por mais que tentem reduzir a mulher, o lado feminino dela, colocar ela lá embaixo, nunca vão conseguir. Então, assim, você precisa se conectar muito com o seu lado feminino, com as suas divindades femininas, buscar essas referências para se fortalecer como mulher, porque de alguma forma feriram o seu lado feminino, o seu lado de mulher,
E no inconsciente coletivo, a mulher ainda não alcançou o seu espaço, o homem ele é muito mais exaltado, e acho que por isso que na sua energia também vem essa reconexão, né, com essa divindade feminina. Lá nos primórdios, a mulher era sempre mais exaltada. A força feminina, ela é surreal, hein? E a mulher, ela é o portal da vida aqui na Terra. Então, ela tem um poder muito forte, mas esse poder, ele tá sempre sendo massacrado de alguma forma. E a gente, até na nossa vida comum, a gente também sente esse impacto. Então, você precisa ter essa reconexão para tirar um pouco dessa carga. Isso tá ainda na massa, isso vai levar muito tempo ainda para sair, né? Para a mulher ter o seu espaço respeitado, para ela também se reconhecer na sociedade, nas divindades, né? No mundo todo, de uma forma geral. Mas assim, isso começa também por cada mulher. Então, é muito importante que você tenha essa reconexão, que você busque essas referências, né? Essas grandes referências, para você ter esse seu lado feminino exaltado de novo, e começando por você mesma, redescobrindo a sua força e trazendo ela à tona de novo. E a energia dos ossos é muito sobre isso, da sua força, né? Dessa força feminina que você carrega, que todas nós carregamos, mas que de tempos em tempos a gente precisa fazer essa reconexão para não se deixar cair, para levantar e para estar sempre forte e resiliente. Então é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que essa mensagem, esse trecho e todas as energias que vieram aqui na mesa tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curta o canal, se inscreva para receber as notificações aí dos vídeos novos. E eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Eu espero que você consiga se reconectar aí com o seu lado feminino, que você consiga ser essa mulher tão forte que você já é, mas você precisa reconhecer isso e trazer isso à tona de novo. Então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau. Até as próximas leituras.